Este é Israel, um pequeno país do Oriente Médio, lar de 9,4 milhões de pessoas e uma economia surpreendentemente robusta. Dizemos surpreendentemente porque a economia de Israel não tem muitos pontos favoráveis e tem muita coisa acontecendo contra isso. É impossível olhar para a economia de Israel sem reconhecer o relacionamento historicamente hostil que teve com seus vizinhos, e enquanto eu não estou quase conhecedor o suficiente para falar sobre as complexidades geopolíticas, as economias desta região tendem a se sair muito melhor quando trabalham bem com os países vizinhos, o que é uma vantagem que Israel não tem puramente através das lentes da economia. Este é um verdadeiro desafio porque eles não têm parceiros comerciais diretos através de suas fronteiras. Para se ter uma ideia, eles têm que gastar uma parcela maior de seu orçamento nacional para a defesa, e seu único acesso real ao comércio global passa pelo oceano. E embora isso normalmente seja a melhor opção de qualquer maneira, é bom ter alternativas, especialmente para commodities como o petróleo, que pode ser transportados através de gasodutos. Além disso, o país também não tem muito em termos de terra arável, recursos naturais ou uma população grande o suficiente para usar a fabricação de baixo custo. Em 2009, Israel estava gastando mais de 5% do seu PIB em importações de energia, o que não só os tornavam vulneráveis ao abastecimento de energia do país, muitos dos quais realmente não gostavam, mas também significava que o crescimento econômico na indústria competitiva seria um desafio, quando tanto capital estava fluindo para o exterior apenas para manter as luzes acesas, literalmente. Apesar de todos esses desafios, Israel ainda é uma das economias mais ricas e avançadas do mundo, com uma produção 10 vezes maior do que seus vizinhos diretos e ainda mais do que lugares como o Canadá, a Alemanha, França e o Reino Unido. O que é ainda mais impressionante é que, há mais de 4 décadas, a economia de Israel estava em situações muito semelhantes às que países como a Turquia, Paquistão, o Líbano e o Sri Lanka encontram-se hoje, com agitação política paralisando a economia, crescimento, inflação elevada e falta generalizada de confiança na economia. Mas Israel superou esses desafios, tornando-se um estudo de caso útil para muitos economistas em todo o mundo. Agora, como Israel voltou do completo fracasso econômico e o que está levando seu desenvolvimento econômico a torná-los um dos países mais ricos do mundo? É possível replicar esse sucesso em outros países que enfrentam problemas semelhantes e desafios atuais? E, finalmente, os conflitos podem indicar que a história de sucesso econômico de Israel está começando a chegar ao fim? A economia de Israel, tal como existe hoje, realmente começou em meados da década de 1980. Durante esse período, o país estava lutando com uma taxa de inflação anual de mais de 350%, o que significava que o shekel israelense era basicamente inútil para as aplicações econômicas. A maioria das pessoas no país recorreu a usar moedas estrangeiras, como dólares americanos, que veio com seus próprios problemas em um nível macroeconômico. Usar a moeda de um país estrangeiro significa que o governo tem menos controle sobre quase tudo. Aumentar os impostos em dólares americanos teria admitido que a sua própria moeda não valia nada, mas se aumentassem os impostos em ciclos, eles teriam sido deixados com algo com 1/4 do poder de compra que teve um ano antes. Isso levaria a mais inflação e a necessidade de mais impressão de dinheiro. Portanto, para isso, existe o Banco Central. O papel de um banco central é impedir esse ciclo de feedback controlando a oferta de moeda e aumentando as taxas de juros para preservar o valor de sua moeda. Infelizmente, isso só funciona quando o Banco Central pode agir independentemente do governo. Como exemplo, temos nos últimos 2 anos a Turquia.
Anteriormente, a Turquia, que teve problemas graves de inflação, muito além mesmo do elevado nível que a maioria dos países ao redor do mundo está vivenciando. Os bancos centrais, pelo menos, tentam desacelerar isso, aumentando as taxas de juros. Mas o governo turco forçou repetidamente a reduzir as taxas. Ao invés disso, com a ideia de que se as empresas precisassem pagar menos juros sobre seus empréstimos, elas podem crescer mais rápido e proporcionar mais empregos para combater o problema da inflação. Esta teoria não está completamente errada. Se a produção econômica pode aumentar mais rapidamente do que a oferta de dinheiro, então haverá mais novos bens e serviços do que dólares, liras ou quaisquer moedas para que cada unidade de moeda possa comprar mais desses bens e serviços, o que chamamos de deflação. Um pouco da inflação também é uma coisa boa, porque incentiva as pessoas a gastar seu dinheiro ou investi-lo, para que mantenha seu valor desde que seja controlado. Infelizmente, o que os governos nessas situações não percebem é que a própria inflação pode sufocar o crescimento econômico, porque assusta os investidores estrangeiros e torna mais difícil para a indústria. Alguns contratos comerciais são feitos ao longo de muitos anos e quando uma empresa quer contratar um funcionário, a primeira coisa que eles querem saber é quanto eles serão pagos pelo seu trabalho. Se o valor de uma moeda está caindo rapidamente e de forma imprevisível, torna acordos formais de longo prazo como este impossíveis, porque o que é bom agora pode ser um péssimo negócio no futuro, se a moeda do país está apenas comprando 1/5 do que era quando o acordo foi feito. Realisticamente, a inflação, além de cerca de 5%, causa mais danos do que bem. Então, a taxa de inflação de 370% de Israel em 1984 era um problema real que a maioria de seus cidadãos evitava simplesmente por não usar a sua própria moeda. Estabilidade e confiança são duas das coisas mais importantes na economia, e ninguém dentro ou fora de Israel tinha qualquer confiança na estabilidade da moeda e, por extensão, na economia como um todo. Mudar isso foi o primeiro e mais difícil passo que o governo teve que tomar para começar a mudar o país. Em 1985, Israel introduziu uma nova moeda para substituir o shekel, que havia efetivamente se tornado inútil, com o inimaginavelmente chamado novo shekel israelense. No entanto, apenas introduzir uma nova moeda não resolve o problema da inflação sustentada por si só. O governo teve que conseguir com que as pessoas realmente a usassem, ao invés de fazer negócios em uma moeda muito mais estável como o dólar americano. Para convencer as pessoas a usarem a nova moeda, eles tiveram que dar-lhes confiança de que ela não teria os mesmos problemas que a moeda antiga. Vale a pena notar que o antigo shekel só existiu tecnicamente por 5 anos, entre 1980 e 1985, antes de ser substituído pelo novo shekel israelense. Embora essa substituição tenha sido feita com uma taxa de câmbio de 1:1, não era tanto uma nova moeda quanto uma mudança de nome para o nome hebraico. Aliás, o novo shekel era para ser um novo começo e foi lançado em paralelo com o plano de estabilização econômica do governo israelense para transformar a sua economia. Israel lançou um plano de 5 pontos que era simples em teoria. O governo primeiro cortou seu excesso de despesas. As despesas do governo são uma grande pressão inflacionária. Se o governo está investindo dinheiro na economia através de pagamentos de bem-estar, empregos públicos ou grandes projetos de infraestrutura que vão aumentar a demanda do consumidor, porque mais pessoas têm mais dinheiro, cortando gastos, as pessoas que costumavam receber renda dessas fontes não funcionarão mais, e as empresas que costumavam receber rendas delas também acharão mais difícil ganhar dinheiro. Se uma moeda se tornar escassa, todos os outros recursos também se tornam mais valiosos. Como países ao redor do mundo hoje lutam com seus próprios problemas de inflação, muita atenção tem sido dada à política monetária dos bancos centrais. Muitas pessoas não percebem que os gastos do governo e a tributação são tão importantes porque adicionam e subtraem da oferta monetária, que é um componente importante da inflação. Eles também fizeram do Banco de Israel o banco central do país completamente independente do governo, como é na maioria das economias avançadas do mundo.
Bancos centrais e governos normalmente têm funções alinhadas para a prosperidade econômica geral, mas deixar os bancos agirem de forma independente significa que eles podem intervir e aumentar as taxas de juros e parar a criação de dinheiro, mesmo que o líder do país esteja orientando que o Banco Central faça o oposto, como no exemplo da Turquia que exploramos anteriormente. Depois de cortar despesas e dar independência ao Banco Central, o governo de Israel também deixou o mercado de câmbio internacional ditar a queda de valor de sua moeda e então, temporariamente, corrigiu a taxa a um novo preço baixo. Uma desvalorização em moeda nacional foi um movimento interessante, porque realmente aumenta a inflação. Se um país depende de importações, como Israel definitivamente faz, terá que gastar mais moeda local para a mesma quantidade de coisas. Mas o primeiro desafio do governo neste momento não era controlar a inflação, era fazer com que as pessoas usassem sua moeda. Se as pessoas pudessem negociar dólares americanos que estavam usando por uma quantia razoável na nova moeda, seriam mais provavelmente a adotá-la, o que era uma troca que valia a pena, mesmo que acontecesse às custas do aumento da inflação. Durante os primeiros 5 anos, até o final da década de 80, a inflação voltou a um nível razoável e a maior parte do comércio dentro do país foi mais uma vez feito em sua própria moeda. O plano de estabilização funcionou e até hoje muitos países poderiam seguir os mesmos passos para sair de problemas semelhantes. Mas, para Israel, isso significa que poderia realizar plenamente o seu potencial. Em 1987, depois da inflação ter se estabilizado, Israel tinha um PIB per capita de 9 mil dólares, que era apenas menos da metade dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, isso não foi ruim de forma alguma, mas nas 3 décadas e meia seguintes, o país fecharia a lacuna significativamente. Seu primeiro avanço foi a descoberta de gás natural offshore. Até então, o país estava muito dependente das importações de energia, e isso os tornou autossuficientes. Mas não foi suficiente para eles se tornarem um estado de combustível fóssil. Devido a isso, eles acabaram se tornando economicamente dependentes da exportação de seus recursos naturais. Além disso, Israel também se beneficia do turismo. O país abriga muitos destinos religiosamente significativos para muitas religiões diferentes. O país normalmente acolhe mais de 4 milhões de turistas por ano. Com exceção dos últimos anos, devido à pandemia, Israel recebe quase um turista para cada 2 moradores, o que introduz muita renda estrangeira no país e cria muitos empregos. Para um país com menos de 10 milhões de habitantes, a indústria do turismo sozinha normalmente seria uma parcela significativa da produção econômica total, mas em Israel, isso representa apenas 2% do seu PIB total. O verdadeiro recurso de Israel é a sua população muito inteligente. Hoje, Israel gasta o dobro em pesquisa e desenvolvimento do que mesmo muitas nações altamente técnicas, como os Estados Unidos. Isso permitiu que o país construísse indústrias líderes mundiais que agregam muito valor econômico dentro de suas fronteiras. Para se ter uma ideia, Israel é o país que possui o maior número de startups per capita do mundo. Em média, há uma startup por 1.200 pessoas. Além disso, Israel é um dos maiores produtores de semicondutores avançados. Além disso, suas necessidades de um exército forte também fizeram dele um dos principais fabricantes de sistemas de armas do mundo. A história de Israel é muito semelhante à da Coreia do Sul, só que suas empresas são menos conhecidas porque operam em menos indústrias focadas no consumidor. Não muitas pessoas estão comprando sistemas de defesas antimísseis. As empresas também são menores, mas mais abundantes, o que é, na verdade, uma coisa boa. Na Coreia do Sul, só a receita da Samsung foi responsável por 20% do PIB da Coreia, o que leva a alguns problemas econômicos e instabilidades quando grande parte da economia depende do desempenho de uma empresa. Israel também atrai muitas empresas internacionais da Europa e América do Norte, que criaram instalações de alta tecnologia, centros de fabricação
e pesquisa no país para ter acesso à sua pequena, mas muito bem educada força de trabalho. A quantidade de inovação que acontece em Israel conquistou a região em torno de Tel Aviv o apelido de Silicon Valley, que é o termo árabe para vale, e uma referência à sua inovação que está no mesmo nível do Vale do Silício, a capital mundial da inovação em tecnologia. Infelizmente, para outros países procurando replicar o sucesso de Israel, não é tão fácil quanto se tornar um centro global para inovação e tecnologia. Israel só foi capaz de cultivar essas indústrias através de um programa que foi implementado assim que sua economia estava de volta aos trilhos. Este programa incentivou a inovação, tendo o governo investido diretamente em indústrias promissoras. Isso não era uma ideia nova em si. Como exemplo, temos Taiwan. A razão pela qual Taiwan é o centro global de fabricação de chips é porque seu governo investiu diretamente em empresas apoiadas, como a TSMC. No entanto, Israel, sem dúvidas, fez a mesma coisa e talvez até melhor. O investimento governamental em instituições lucrativas é sempre desafiador porque há muito espaço para corrupção, desviando os fundos do governo para pessoas que pagam suborno. Israel não está imune à corrupção, e durante o período de recuperação econômica, o governo estava tentando fazer as pessoas confiarem em sua própria moeda. Para confiar neles e investir com responsabilidade na indústria privada foi um pouco difícil. A solução que encontraram foi uma abordagem híbrida, onde investidores privados eram incentivados a financiar negócios em Israel com seu próprio dinheiro e, em troca, receberiam generosas concessões fiscais e empréstimos sem juros do governo para alavancar ainda mais o dinheiro. Isso significava que os investidores ainda estavam arriscando seu próprio dinheiro para que não o usassem de forma irresponsável. Além disso, tornou Israel um lugar muito atraente para investir e iniciar um negócio. A melhor parte é que, uma vez que esses empréstimos foram pagos, o governo israelense efetivamente construiu suas indústrias avançadas sem nenhum custo para eles. Durante a década de 90, o governo ampliou essa estratégia para aproveitar o conhecimento técnico adquirido com a chegada de quase 1 milhão de cientistas, engenheiros e médicos soviéticos que se mudaram para Israel após o colapso da União Soviética. Mas apenas olhando para os gráficos de população de Israel, você pode ver realmente o fluxo de alguns dos trabalhadores mais qualificados do mundo. O Estado de Israel não tinha muitas vantagens e superou muitos desafios em sua breve história de 75 anos como nação. E, novamente, isso é ignorar todas as questões geopolíticas. O fato de que, apesar desses desafios, conseguiu se tornar uma das economias mais prósperas do mundo é um sinal fantástico de que, mesmo os países que enfrentam sérios desafios hoje, têm a esperança de construir um futuro melhor para sua população com uma boa gestão econômica. E você, acha que a história de Israel é um fato isolado ou todos os países podem ter o mesmo sucesso? Muito obrigado para você que chegou até aqui. Não deixe de comentar o que mais te surpreendeu e temas que você quer ver no canal. Além disso, não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Até a próxima!